Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento tão difícil que todas as famílias estão passando sobre a face da terra, todas as famílias da nossa nação, todas as famílias do nosso país estão passando nesse momento de angústia, de tristeza, de incerteza, de não saber o amanhã, viver o hoje com angústia, nesse momento tão difícil que as pessoas estão passando. Eu venho aqui trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, uma palavra que mostra o verdadeiro cristianismo, uma palavra que mostra o que Deus tem para a humanidade. Venho aqui trazer uma palavra de esperança, de fé. E para isso eu gostaria de ler um versículo aqui para a nossa reflexão, para que eu possa aqui trazer ou falar do Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos. Quero falar aqui então, me basear a minha fala no livro de Apocalipse, capítulo 21 e versículo 1 a seguir. Quero ler para vocês, diz assim: E vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então vi uma grande voz do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Queridos, aqui tem que nós estamos diante do livro de Apocalipse, uma grande esperança para nós. Quando voltamos então no livro de Gênesis, no princípio, nós vemos que Deus criou todas as coisas, e depois que Deus criou todas as coisas, Ele fez o homem, e vemos que Deus então coloca o homem no jardim do Éden, e traz também a mulher à existência, e Deus permite que o homem e a mulher pudessem usufruir de todo o jardim, de menos de uma árvore, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, uma árvore que o seu fruto, seja ele maçã ou pera, o que a pessoa queira pensar, não importa qual seja esse fruto, porque o que está em foco aqui não é o fruto, mas é o livre-arbítrio, é a obediência, obedecer ao Criador, a obedecer ao arquiteto do universo. O que está em foco aqui é a obediência. Então a mulher come desse fruto e dá ao homem, de forma que o casal come também, desobedecendo. E essa desobediência, como Deus havia predito para o homem, que se ele comesse ele morreria, e o homem então, por causa dessa desobediência, para não tocar mais na árvore da vida eterna e viver eternamente no pecado, Deus os tira do jardim do Éden. Mas esse tirar, o homem sair do jardim do Éden, não significa que Deus abandonou a sua criatura. Veja bem, meus irmãos, meus queridos, vocês que estão me ouvindo, Deus, Ele não abandonou a sua criatura. Deus, Ele pune, ou Ele tira o homem do jardim do Éden para que ele não vivesse eternamente no pecado. E quando o homem então sai do jardim do Éden, esse casal, Adão e Eva, e começa a se multiplicar sobre a face da terra, nós observamos que Deus, Ele não deixa a raça humana órfã. Deus sempre quis que o homem se reconciliasse com Ele. E quando nós olhamos a história da Escritura Sagrada, em toda a Escritura Sagrada de Gênesis e Apocalipse, Deus sempre tentou levar o homem a reconciliar com Ele. O objetivo de Deus foi sempre que o homem voltasse a reconciliar. Mas quando nós olhamos então para a história, depois que o homem sai do jardim do Éden,
Nenhum homem consegue voltar mais ao Jardim do Éden. Nós vamos ver vários personagens na Bíblia, todos eles homens que viveram grandes experiências com Deus, mas nenhum deles voltou ao Jardim do Éden. Quando nós vemos Moisés, quando nós vemos Noé, Noé teve um grande chamado de Deus, porém não voltou ao Jardim do Éden. Jacó, Abraão, Isaque, Abraão teve um grande chamado de Deus, porém não voltou ao Jardim do Éden. Isaque não voltou ao Jardim do Éden. Jacó não voltou. Moisés não voltou. Nenhum dos profetas e nenhum dos homens que viveram e que adoraram a Deus nas Escrituras, através da história das Escrituras, nós observamos, nenhum desses homens voltou ao Jardim do Éden. Desde que o homem foi expulso do Jardim do Éden, ele não voltou mais ao Jardim do Éden. De forma que a porta, ou os portais do Jardim do Éden foram fechados para o homem, a ponto de ter anjos guardando. E quando então nós observamos a narrativa bíblica, apesar do homem não voltar ao Jardim do Éden, Deus sempre esteve disposto a fazer aliança com o homem, a dialogar com o homem, a trazer o homem de volta para si. O homem em nenhum momento nas Escrituras tentou voltar ao Jardim do Éden. Todos os homens que passaram, nenhum deles tentaram voltar ao Jardim do Éden. Mas todos eles foram visitados por Deus. Todos eles, Deus se manifesta de uma forma ou de outra, falando com eles, com o objetivo que o homem retornasse então de volta ao paraíso, ou voltasse de volta a estar em harmonia com o Criador. E é bom a gente observarmos aqui nesse ponto, é que Deus, ele não abandonou a sua criatura. Deus, em momento nenhum, ele nos abandonou. Pelo contrário, o que observamos nas Escrituras Sagradas é que o homem, de geração em geração, vai caminhando ao precipício. O homem, de geração em geração, vai caminhando para a decadência. O homem, de geração em geração, ele vai caminhando, vai se distanciando de Deus. Enquanto Deus mais caminha em direção à humanidade, mais a humanidade caminha em direção ao abismo, se afastando cada vez mais de Deus. E Deus, então, ele usa profetas. Deus chama uma nação, Deus cria toda uma história para que o homem voltasse de volta, para que o homem tivesse comunhão com ele, para que o homem tivesse uma nova oportunidade. Todas as oportunidades que foram propostas para o homem sempre recusou, sempre quebrou a aliança com Deus. Até que nós vamos chegar então no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vemos esse Deus de amor, esse Deus que não abandonou a sua criatura, esse Deus que deseja que o homem voltasse ao altar dele, esse Deus que deseja que o homem volte a ter comunhão com ele, esse Deus que deseja que o homem voltasse a reconciliar com ele. Porém, o homem criou um abismo entre Deus e ele, e esse abismo chama-se pecado. Nós, no livre-arbítrio, criamos um abismo chamado pecado. Mas quando nós partimos então para o Novo Testamento, nós vamos encontrar que Deus então, no Novo Testamento agora, ele não só cuida da sua criatura, mas nós vamos entender então que Deus, ele se esvazia da sua glória. É aquilo que nós chamamos de egnose, o esvaziar de Deus. Deus se esvazia. Agora ele não traz mais tentativa de usar um ou outro para falar com o homem, mas agora nós vamos ver Deus deixando o seu trono, deixando a sua glória, a sua majestade. Nós vamos ver Deus se esvaziando. A egnose, então Deus se esvazia e habita no ventre de Maria, na pessoa de Jesus Cristo. Como é lindo isso, meus irmãos, meus amigos.
Deus não só cuida da sua criatura, Deus não só tem desejo de que a sua criatura se reconcilie com Ele, mas Deus também, Ele deixa o seu trono, a sua glória, e se torna um de nós, na pessoa de Jesus Cristo. Como isso é lindo! A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, que no princípio Ele era o Verbo e o Verbo era Deus. Nós vamos entender que Jesus era Deus e que se esvaziou da sua glória e habitou no ventre de Maria e se fez carne. Deus, na pessoa de Jesus, se tornou um de nós. Ele chorou, Ele teve fome, Ele teve sede, Ele teve dilemas, teve momentos que até mesmo Cristo quis parar, até mesmo Cristo chorou, até mesmo Cristo se angustiou, mas Ele foi até o fim. E aí a Bíblia vai nos dizer no Novo Testamento que Cristo, ou Deus na pessoa de Cristo, morre na cruz do Calvário. Então Cristo na cruz do Calvário, Ele vai morrer pela humanidade, ou seja, como nenhum homem conseguiu chegar ou voltar ao jardim do Éden, como nenhum homem conseguiu se reconciliar com Deus, como nenhum homem conseguiu pagar a dívida ou transpassar a ponte, esse abismo chamado pecado, como nenhum homem conseguiu obter perdão pelos seus pecados, pelos seus próprios méritos, ou voltar ao trono de Deus, ou auto se justificar pelas suas próprias obras. Nós vamos entender que Cristo, então, morreu na cruz do Calvário. Ou seja, na cruz do Calvário, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, estava dando um presente para si mesmo. Deus estava nos reconciliando consigo mesmo através de Cristo. Ou seja, Deus, Ele paga, Ele nos dá esse presente chamado presente da reconciliação em Cristo Jesus. Agora, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, uma grande lição nós começamos a aprender desse ponto para frente, que o homem, pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias forças, ele não consegue chegar à autojustificação, porque Cristo é o próprio Deus nos reconciliando consigo mesmo. Nós vamos entender então que a partir de agora, a partir de Cristo então, Cristo ele vai inaugurar uma nova era. Cristo ele vai inaugurar um novo tempo. E aqui em Apocalipse vai nos dizer que tudo que nós conhecemos, há pelo menos duas teorias. A primeira é que será purificada por fogo essa terra que nós conhecemos. A segunda é que essa terra que nós conhecemos deixará de existir. E o livro de Apocalipse vai nos dizer sobre isso, que haverá um novo céu e uma nova terra. O homem, ele não deu conta de voltar ao jardim do Éden, mas o que Deus preparou para o homem é muito maior do que o jardim do Éden. O que Deus tem preparado para você, meu querido que está me ouvindo, para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, ouvinte, o que Deus tem preparado para nós é maior do que o jardim do Éden. Porque o texto, no livro de Apocalipse, no livro de Gênesis, nós começamos com a morte, mas no livro de Apocalipse nós vemos que a morte já não existe mais. Esse mundo que nós conhecemos, todo esse universo, tudo que nós conhecemos, hoje nós temos dois planos, nós temos o plano terreno, o plano físico e o plano espiritual. Mas no livro de Apocalipse há uma promessa, e a promessa é essa, em que o mundo espiritual, onde o mundo físico será sucumbido, ou ele vai ser absorvido pelo mundo espiritual. Esse mundo físico que nós conhecemos hoje, o texto diz que o mundo espiritual e o mundo físico será um só. Deus tem preparado uma nova era, um novo tempo. O que Deus tem para você, o que Deus tem para a raça humana, vai muito além do que no jardim do Éden.
No jardim do Éden nós temos o fator pecar, o fator morte, o fator distanciar de Deus, mas quando nós vamos para a Escritura Sagrada e vamos entender o que Deus tem preparado para o homem, esse novo céu e essa nova terra, não haverá mais morte. Veja como isso será glorioso. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais fome. Tudo que assola a humanidade, tudo que vem assolando a humanidade, nós estamos diante de um texto que está dizendo que nesse novo céu e nessa nova terra não haverá mais. Veja como será lindo este lugar que Deus tem preparado, um lugar mais glorioso, mais grande do que o jardim do Éden, esse novo céu e essa nova terra, um lugar onde não há morte, um lugar onde não há tristeza, um lugar onde não há angústia. Imagina um lugar onde não precisa de policiais, porque não haverá crimes, um lugar que não precisa de hospitais, porque não haverá doentes, um lugar que não precisa de cemitério, porque não haverá mortes, um lugar que não precisa de funerárias, porque não haverá morte, um lugar que não precisa de caixão, um lugar que não precisa de coveiro. Apesar de que todas essas profissões são louváveis, mas o texto está dizendo que Deus tem preparado para nós um novo lugar, uma nova era, um novo tempo, onde céu e terra serão a mesma coisa. Não haverá mais essa divisão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nesse novo céu e na nossa nova terra haverá só um plano, aonde Deus estará com toda a humanidade para sempre. Que promessa maravilhosa é esta! Que promessa grandiosa é esta! Uma promessa de um lugar que não há angústia, não há dor, não há sofrimento. Um lugar onde não haverá sol. Veja que grandeza que será este lugar, porque a própria glória de Deus iluminará. Onde nós veremos o Criador face a face, aonde a fé vai se unir com a realidade, aonde o nosso Deus, que nós cremos pela fé, nós o veremos face a face. Como será glorioso esse dia onde nós podemos ver o Criador do universo, o arquiteto do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pensa como será maravilhoso esse dia, onde eu e você poderemos contemplar Deus na plenitude dele, aonde esta carne, onde esse material será revestido pelo imaterial, o mortal pelo imortal, o passageiro pelo eterno, o temporal pelo intemporal. Esta é a promessa. E o que é interessante, o que faz esse novo céu e essa nova terra ser muito mais belo, muito mais lindo, é porque no jardim do Éden o homem sai como criatura. Mas nesse novo céu e nessa nova terra ele é muito maior do que o jardim do Éden. Por quê? Porque no jardim do Éden nós éramos criaturas, mas nesse novo céu e nessa nova terra nós seremos filhos de Deus, adotados pelo sangue do Cordeiro. Seremos co-herdeiros de Cristo, príncipes nesse novo céu e nessa nova terra, não criaturas mais. O que Deus tem para nós é muito mais do que um querubim, do que um serafins. O que Deus tem para nós está muito mais além. Porque nesse novo céu, nessa nova terra, não seremos querubins, não seremos serafins, mas seremos filhos. Participaremos da divindade de Deus. Seremos preenchidos dessa divindade. Como será glorioso esse novo céu e essa nova terra. Ei, meu querido, eu gostaria de deixar essa mensagem, essa palavra de fé, essa palavra de esperança. E o que liga, ou a ponte que nos liga a esse novo, a essa nova, ou essa esperança,
a ponte que nos liga a esse lugar que é melhor do que o Jardim do Éden. A ponte se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única ponte que nos liga dessa terra, desse mundo de pecado, a essa nova realidade espiritual. Jesus Cristo é a ponte, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é o passaporte. Não é a igreja A, não é a igreja B, não é a igreja C, não. Não é a igreja como instituição física, como placa, que é a ponte. Não, a ponte que nos liga a esta realidade, ou a esse mundo, ou essa nova realidade que Deus tem para a raça humana, ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só o sangue de Jesus Cristo é o passaporte para nós passarmos por essa ponte, ou para chegarmos a esse novo céu e essa nova terra. Cristo, ele é o caminho, Cristo é o passaporte, Cristo é a ponte que nos liga. É através do sangue de Jesus Cristo é que podemos chegar ou chegaremos a essa realidade que se manifestará muito em breve. Como será glorioso esse tempo, como será maravilhoso esse tempo. E eu quero deixar aqui para você, meu amigo, meu irmão, essa palavra de fé, essa palavra de esperança. Talvez se você se pergunta por que as pessoas cristãs, quando eu digo cristão, estou dizendo todas as denominações, por que os cristãos são loucos, pula, grita, fala aquelas línguas que muitas das vezes não entendemos? Por que nós, muitas das vezes, nós somos tidos como os loucos? Realmente, somos loucos porque nós temos uma esperança, e a esperança que nos motiva é essa. O que nos motiva nessa terra, o que é a gasolina que move a nossa fé, o que nos motiva a caminhar, o que nos motiva a chorar, o que nos motiva a permanecer firme aos pés do Senhor, é saber que Deus tem preparado para nós um novo céu e uma nova realidade. E o mais importante é que todos nós, e agora eu falo como armeniano, todos nós fomos predestinados em Cristo Jesus para esse novo céu e para essa nova terra. O que eu preciso para entrar, o que eu preciso para estar nesse novo céu e nessa nova terra, não é a minha carteira, não é o meu dinheiro, não são dólares não são euros, não são ouro, nem prata, nem fazenda, nem casa, nem mansões, nada, nenhum bem financeiro que eu tenho posso comprar a minha entrada nos céus. E nenhum bem, nada financeiro me levará aos céus. Porque independente se eu sou rico ou pobre, independente se eu moro na melhor mansão da minha cidade, ou se eu moro debaixo de um viaduto, a salvação ela é para todos nós. Todos aqueles que desejam passar pela ponte, Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única ponte que nos liga desse plano, dessa terra, ao novo céu, a nova realidade que se manifestará, a única ponte que nos liga chama-se Jesus Cristo. E eu quero deixar para você, meu querido, para você, meu irmão, quero deixar para você essa palavra de fé, essa palavra de esperança. Saiba que nós estamos caminhando para esse novo plano, onde céus e terra serão um só lugar. Onde o mundo espiritual e o mundo físico será um só lugar. Gostaria de deixar essa palavra de esperança. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Continua firme. Creia que Deus é poderoso para abençoar o seu lar. E nesse momento, em nome de Jesus, pelo poder do Evangelho, eu abençoo a sua casa,
Eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua empresa, eu abençoo o seu lar, você que está passando por momentos de angústias, momentos de tribulações, momentos de incerteza. Saiba que apesar de todas as incertezas dessa vida, existe uma certeza. E esta certeza é que Deus um dia, em Cristo Jesus, nos levará para Ele e nós estaremos nesse novo céu e nossa nova terra. Esta é a verdadeira esperança do cristianismo, e que esta esperança venha estar no seu coração cada dia mais. Que Deus abençoe a sua família e sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.